tu gosta de jogos, se liga nessa novidade. Essa será a maior revolução no mercado de jogos e que irá mudar tudo nos próximos anos. Conceitos como Play to Earn e Play to Own, com jogos dentro do blockchain e NFTs que possibilitam que qualquer pessoa transforme o seu tempo dedicado dentro de um jogo em dinheiro de verdade. Quer saber mais sobre isso? Então vem comigo. What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb, you can call that mental freeze when Olá, se tu não me conhece ainda, eu sou o Jonathan Ribas. Nesse canal aqui eu falo sobre dinheiro, criptomoedas, tecnologia e mais várias outras coisas. Se tu gosta disso, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, curta esse vídeo e vamos lá. Por que que isso vai mudar tudo? Antes de mais nada, deixa eu te explicar por que nós gamers somos completamente enganados no mercado de jogos. E para isso eu analisei as licenças de vários jogos famosos e vou mostrar para vocês aqui a licença da Steam, que hoje é a plataforma mais famosa de jogos no mundo inteiro. E é onde provavelmente tem vários jogos e joga eles, né? E analisando os termos de uso, que ninguém lê, é claro, mas todo mundo tem que assinar, existem 3 pontos aqui que eu preciso destacar. Primeiro, a seção de uso limitado, licença de uso limitado, que determina que nós não temos nada dentro dos jogos, não somos proprietários de nada, apenas temos uma licença de uso limitado. E o segundo tópico fala sobre a propriedade e ainda destaca várias coisas das quais nós não somos donos, incluindo o nome do personagem, todas as coisas que você criou dentro do universo online e tudo mais. E o terceiro tópico fala sobre condições e restrições. E aí que a coisa fica pior ainda, porque existe uma lista enorme de coisas que tu não pode fazer com os jogos que tu compra, incluindo emprestar, alugar, doar e mais uma série de outras coisas. Mas Jonathan, o que tu quer dizer com isso? Que no modelo atual nós não somos donos de nada dentro dos jogos que jogamos. Então, por exemplo, aquela faca do CS que tu comprou e pagou com dinheiro real, ela não é tua. Isso está nos termos de uso. A tua conta do CS super upada também não é tua. Ou talvez se tu gosta de outros jogos como World of Warcraft, teu personagem de vários anos não é teu. Muito menos os itens que tu possui dentro dele. E menos ainda o ouro. Ou talvez tu gosta de jogos como FIFA, por exemplo. Também não é teu. Nem as cartas que tu paga um horror de dinheiro para comprar. Ou seja, nós só temos uma licença para utilizar essas coisas dentro dos universos online. Embora nós pagamos por isso muitas vezes. Outro exemplo seria o Fortnite com as skins, as quais são pagas, porém tu não tem nenhuma liberdade para fazer mais nada com elas, a não ser utilizar dentro do jogo. Isso deixa bem claro essa licença de uso. E o que acontece se tu tentar vender alguma dessas coisas? Provavelmente tu vai acabar sendo banido e perdendo tudo que tu tinha. Inclusive a pessoa que compra muitas vezes também é banida, hein? Todos acabam perdendo, menos a empresa que criou o jogo. E aí que eu digo que jogos dentro do blockchain, esse conceito de Play to Earn e Play to Own, vão revolucionar o mercado de jogos completamente nos próximos anos. O que significa Play to Earn? Significa jogar para ganhar. E Play to Own seria jogar para ter propriedade sobre as coisas. Assim, jogos dentro do blockchain têm o objetivo de te dar a propriedade sobre tudo que tu conquista dentro do jogo, do universo online. Ou seja, uma skin adquirida em um jogo se torna tua e pode ser negociada com outras pessoas livremente. E alguns jogos vão mais além, distribuindo a propriedade sobre absolutamente tudo dentro do jogo. Irei citar mais pra frente alguns exemplos disso. Porém, o que eu quero dizer é que jogos dentro do blockchain permitem que o teu tempo investido dentro de algum jogo, mesmo que seja apenas por lazer, se torne propriedade digital, NFTs, que podem ser negociadas livremente com qualquer pessoa que tenha interesse. Assim, por exemplo, mesmo naqueles jogos em que tu jogou e desistiu, parou de jogar, o teu tempo investido naquilo não vai ser desperdiçado, considerando que tu vai poder negociar aquilo, vender para outras pessoas que tenham interesse. Um exemplo sobre isso é a minha conta do WoW, que eu tenho desde 2006. E existem muitos itens completamente raros, itens que nem existem dentro do jogo. Mas eu não posso fazer nada com ela porque se eu vender ela provavelmente seria banido. Isso faz inclusive com que o interesse pela conta ou os itens que ela possui sejam desvalorizados, já que envolve a ilegalidade e esses riscos de banimento. Já se isso fosse completamente livre, haveria uma valorização dos itens, o que para quem joga é muito mais interessante. Mas aí muitas pessoas veem 2 problemas nisso. O primeiro seria jogos se tornarem pay to win, ou seja, jogos que tu paga para ganhar o jogo, basicamente. São aqueles jogos em que tu pode comprar alguma coisa e se tornar o melhor dentro do jogo. E embora se a gente for considerar de uma forma mais ampla, a maioria dos jogos pode ser sim pay to win, principalmente porque quando a pessoa tem muito dinheiro, ela pode arriscar comprar bens dentro do jogo, mesmo que tenha o risco de sofrer um banimento, já que ela pode comprar outra conta, enfim. E por isso eu acredito que jogos dentro do blockchain pelo menos democratizam isso e tornam a possibilidade de vender para todos e não apenas para quem tem muito dinheiro. Eu vou deixar esse exemplo aqui, inclusive, sobre isso, que era de um jogo que eu jogava, o Albion. Nesse jogo existia muito PVP e grandes alianças formadas. E existia um cara chamado Sohrab. Eu jogava com vários americanos, gringos. O Sohrab era da aliança oposta. E esse cara, ele tinha muito dinheiro. Ele pagava para toda a facção dele comprar os itens dentro do jogo de uma forma livre. E o jogo não permitia isso, embora acontecesse. O que eu quero dizer é que qualquer jogo pode ser sim pay to win para quem tem muito dinheiro. Mas os jogos play to earn podem se tornar muito mais interessantes para quem não tem muito dinheiro. O segundo problema mais visto aí talvez seja o medo de hackers, que explorariam esses jogos visando ganhar mais dinheiro, é claro, né? Isso faz um certo sentido. A preocupação com isso faz um certo sentido, porém não há espaço para isso dentro do blockchain. E os hackers certamente já sabem disso. Tudo dentro do blockchain tem uma característica chamada auditabilidade. Ou seja, qualquer pessoa pode ir lá e verificar que itens daquela conta têm
tem e o que ela fez com aqueles itens. Inclusive ver o histórico completo daquele item, para onde que ele foi, da onde que ele foi retirado, para quem que ele foi repassado. O que tornaria hackers dentro dos jogos completamente inúteis, já que os itens adquiridos por eles seriam todos marcados e todos poderiam saber que aqueles itens foram objetos de hack. Ah, Jonathan, mas eu não entendi. Pensa naquele dispositivo de segurança que caixas eletrônicos têm. Ou seja, quando o caixa é roubado, uma bomba de tinta estoura e mancha todas as cédulas. Isso também pode acontecer dentro do blockchain. E essa mancha ficaria para sempre nos itens dos jogos, desvalorizando os itens e com isso tornando o trabalho do hacker completamente inútil. Além disso, algumas empresas já vêm trabalhando em outras medidas, como a possibilidade de bloquear alguns itens dentro dos mercados e etc. O que ainda é um pouco discutível, já que poderia ser usado de uma forma abusiva pelas empresas para limitar os vendedores. E agora que vocês já entenderam o conceito de jogos dentro do blockchain, vou citar aqui alguns exemplos disso. O primeiro e melhor exemplo atualmente é o Axie Infinity. Esse jogo que inclusive teve um documentário mostrando como o jogo mudou a vida de várias pessoas, justamente visando o conceito Play to Earn. O Axie Infinity é muito parecido com um Pokémon, porém com seus pets próprios. E o jogo possui várias características. Cada pet possui habilidades, existem várias formas de jogo, como PVP ou PVE, e a cada vitória você ganha SLPs, que são chamadas Small Love Potions. E essas poções são usadas para algumas coisas dentro do jogo, como para criar, já que você pode fundir um pet com o outro e criar um filhote no caso, ou ainda vender essas SLPs no mercado aberto do blockchain das criptomoedas, que inclusive tiveram uma valorização gigantesca nos últimos tempos, justamente visando a procura maior pelo jogo. Cada pet do Axie Infinity também se valorizou muito, e as pessoas que entraram no começo tiveram ganhos gigantescos. Porém, o jogo ainda está bem no começo, e há muito que ser explorado. A grande questão é que algumas pessoas realmente estão conseguindo adquirir liberdade financeira apenas jogando esse jogo e vendendo os frutos que conseguem dentro do jogo, sem precisar fazer as coisas que hoje são necessárias para ganhar dinheiro com jogos, como criação de conteúdo, desenvolvimento ou outras coisas. Um segundo exemplo que eu vou citar para vocês é o Ember Sword, um jogo de MMORPG sandbox, que inclusive é bem parecido com o Albion Online, que eu citei antes. E esse jogo traz uma característica importante, já que os desenvolvedores não têm interesse em transformar esse jogo em pay to win, que é o conceito que eu citei antes também. Ou seja, os itens dentro do jogo, como armas, etc., não serão negociados livremente dentro do blockchain. Porém, haverá várias formas de monetizar dentro do jogo. A desenvolvedora promete explorar principalmente os itens cosméticos, que inclusive é um mercado muito rentável, como se pode ver aí o crescimento nos últimos anos. Fortnite é um forte exemplo disso. Assim, dentro do Ember Sword, você vai poder comprar itens cosméticos e vender eles para outras pessoas depois. A empresa promete que esses itens serão completamente limitados, ou seja, se tu conseguir adquirir lá no começo, provavelmente esses itens acabem se valorizando mais para frente. E além disso, serão vendidas áreas dentro do jogo. Essas áreas chegam a áreas comuns de terra, pequenas cidades e inclusive cidades maiores. E cada proprietário das terras terá ganhos em relação aos lucros da empresa com todo o jogo, incluindo a venda dos cosméticos, e também com uma parcela dos itens que são coletados próximos àquelas áreas do proprietário das terras, assim como dentro das cidades, dos itens que são negociados na casa de leilões. Ou seja, é quase como se tu fosse um sócio da empresa desenvolvedora do jogo. Um terceiro exemplo é o jogo Mirandos, que também é um MMORPG, mas com o conceito de ser completamente dentro do blockchain. E a desenvolvedora Gala Games, cujo CEO fazia parte da empresa Zynga, que é uma grande desenvolvedora de jogos mobile. Porém, dentro do Mirandos, o objetivo é que o jogo seja completamente inserido dentro do blockchain. Com isso, a desenvolvedora promete que qualquer item será negociável. Ou seja, se tu coletar uma porção de madeiras, vai poder vender essas madeiras para outras pessoas dentro do blockchain por dinheiro real. Isso torna o jogo muito mais atraente para quem tem realmente o objetivo de jogar um jogo Play to Earn e Play to Own, mas traz alguns receios para quem tem medo do Pay to Win. E sobre esses dois últimos jogos que eu citei, algo interessante é que o Ember Sword arrecadou mais de 2 milhões de dólares na primeira Land Sale, ou seja, no primeiro evento de vendas de terras dentro do jogo. E a Gala Games recentemente arrecadou mais de 500 mil dólares em menos de 3 horas vendendo avatares dentro do jogo Mirandos. Ou seja, dá pra ver que vários investidores já estão visando esses jogos. Sonic Space também é um jogo dentro do blockchain que tem várias características interessantes. Ele lembra muito aquele jogo Second Life, trazendo um pouco mais de realidade, mas com propriedades dentro do jogo. E esse jogo tem uma característica bem interessante, já que ele promete uma inteligência artificial que vai aprender a forma como tu joga o teu personagem para que depois tu morra, o teu personagem continue dentro do jogo. Bizarro. A Atari, aquela famosa empresa de jogos de muitos tempos atrás, também está muito interessada em jogos dentro do blockchain, inclusive tem o próprio token chamado Atari dentro das criptomoedas, e tem parcerias com a Sony e com a Microsoft para desenvolver novas tecnologias em relação a isso. Além disso, nós temos jogos como Decentraland e Wider World, que trazem o conceito de metaverso, ou seja, não é bem um jogo, mas sim um universo online que replica a realidade. Nesse jogo não existem NPCs, ou seja, personagens computadorizados, apenas personagens reais, e tudo dentro do jogo é criado por pessoas reais. Ainda tem mais um jogo chamado Light Night, que é um jogo de FPS, onde é possível ganhar em Bitcoin. Inclusive esse youtuber que eu venho acompanhando há um tempo e também fala sobre jogos dentro do blockchain, mostrou como ele conseguiu comprar uma pizza com os lucros dentro do Light Night. Bom, se tu se interessou por esse assunto e quer descobrir mais coisas sobre isso, inclusive explorar talvez algumas vendas desses itens dentro de jogos, eu te aconselho
ainda conferir o site OpenSea. É hoje em dia o maior mercado de NFTs que existe, dentro da rede da Ethereum, onde a maioria dos jogos está rodando. E lá tu consegue conferir, inclusive, que itens estão disponíveis e por quanto. E também comprar os itens se tu quiser. Ou seja, é uma possibilidade nova de jogar jogos e realmente converter esse teu tempo, mesmo que seja de lazer, em algum dinheiro. O que, pelo menos pra mim, faz muito mais sentido do que dedicar o meu tempo em algum jogo e realmente perder tudo depois. O que pra ti faz mais sentido? Comenta aqui embaixo. E o mais importante sobre esse assunto é realmente o custo de oportunidade. Tu tá vendo esse vídeo agora, tu é uma das pouquíssimas pessoas no mundo inteiro que sabe que isso existe. Inclusive, eu te aconselho a compartilhar isso aqui num grupo de amigos que se interessa por jogos, para que eles também tenham essa oportunidade de conhecer sobre isso. E o chamado custo de oportunidade para participar desses jogos no início realmente é muito baixo. Um exemplo disso é no jogo Ember Sword, que nessa primeira venda de terra, consegui comprar 5 terras por aproximadamente $100. E algumas horas depois, as mesmas terras já estavam sendo vendidas na OpenSea por 4 vezes o valor. E estavam mesmo sendo vendidas. Enfim, se tu quiser explorar mais isso e descobrir mais jogos dentro do blockchain, eu te aconselho a conferir o site playtoearn.net. Eu vou deixar uns links aqui embaixo na descrição sobre outros sites também que possibilitam essa busca. E se tu gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. E me seguir lá no Instagram e no TikTok, onde eu posto vídeos todos os dias. E é isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.